Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. O trabalho do sonho. Senhoras e senhores, compreendidas a censura do sonho e a representação simbólica, é certo que o tema da deformação ainda não está dominado por completo, mas os senhores têm agora condições de compreender a maioria dos sonhos. Para tanto, basta que se valham das duas técnicas complementares, evocar no sonhador associações que os conduzam do conteúdo substituto ao verdadeiro e, a partir de seu próprio conhecimento, trocar os símbolos por seus significados. Mais tarde, trataremos de algumas incertezas que aí seguem. Podemos agora retomar um trabalho que já intentamos realizar, ainda que com meios insuficientes, ao examinar as relações entre os elementos do sonho e seus conteúdos reais. Constatamos naquele momento 4 relações principais: a da parte com o todo, a da aproximação ou alusão, a da relação simbólica e a da representação plástica das palavras. Em escala maior, é o que voltaremos a fazer, mediante a comparação do conteúdo manifesto do sonho com o conteúdo latente que encontramos pela via da interpretação. Espero que os senhores nunca mais confundam essas duas coisas. Se conseguirem fazer isso, provavelmente já terão avançado mais na compreensão dos sonhos do que a maioria dos leitores de minha interpretação dos sonhos. Lembrem-se, mais uma vez, que o trabalho que transforma o sonho latente em manifesto é chamado trabalho do sonho. A operação que avança na direção contrária, a que pretende conduzir do sonho manifesto ao latente, é nosso trabalho de interpretação. O trabalho interpretativo deseja anular o trabalho do sonho. Os sonhos de tipo infantil, aqueles reconhecidos como de evidente realização de desejos, passaram em certa medida por esse trabalho do sonho, ou seja, pela transformação do desejo em realidade e, em geral, dos pensamentos em imagens visuais. Eles não necessitam de interpretação, basta que revertamos essas duas transformações. Nos demais sonhos, porém, o trabalho do sonho abrange ainda o que chamamos de deformação, e é essa deformação que cabe ao trabalho interpretativo desfazer. Tendo comparado diversas interpretações, vejo-me em condições de expor resumidamente aos senhores o que o trabalho do sonho faz com o material contido nos pensamentos oníricos letontes. Peço-lhes, porém, que não busquem compreender demais o que segue. A descrição que lhes faço deve ser ouvida com serena atenção. A primeira realização do trabalho do sonho é a condensação. Entendemos por isso o fato de o sonho manifesto encerrar menos conteúdo que o latente, constituindo-se, portanto, em uma espécie de tradução abreviada deste último. A condensação pode, vez por outra, não ocorrer, mas em geral está presente e, com frequência, é enorme. Ela jamais inverte essa relação, isto é, jamais acontece de o sonho manifesto ser mais abrangente e rico em conteúdo que o latente. A condensação se dá na medida em que, certos elementos letontes são excluídos, apenas um fragmento dos vários complexos do sonho latente figuram no manifesto, 3 elementos letontes que possuem algo em comum apresentam-se reunidos no sonho manifesto, ou seja, fundem-se em uma única unidade. Se assim o desejarem, os senhores podem reservar o termo condensação para designar apenas esse último processo. Seus efeitos são bem fáceis de demonstrar.
Se pensarem em seus próprios sonhos, os senhores não terão dificuldade de se lembrar da condensação de diversas pessoas em uma só. Essa pessoa composta de uma mistura terá, por exemplo, a aparência de A, mas estará vestida como B, estará executando uma tarefa que lembra C, mas saberemos que se trata de D naturalmente. Com essa construção mista é realçado algo que as quatro pessoas têm em comum. Assim como ocorre com pessoas, pode-se também produzir uma mistura de objetos ou localidades, uma vez obedecida à condição de que esses objetos ou localidades compartilhem de algo que o sonho latente acentua. É como a construção de um conceito novo e fugaz que tem como núcleo esse elemento em comum. Em regra, a sobreposição dessas individualidades condensadas dá origem a uma imagem desfocada e indistinta, como quando batemos várias fotografias valendo-nos de uma única e mesma chapa. A produção dessas construções mistas deve ser de grande importância para o trabalho do sonho, uma vez que podemos demonstrar que, na falta dos necessários elementos comuns, estes são produzidos deliberadamente, como ocorre, por exemplo, quando da escolha da expressão verbal para um pensamento. Nós já tivemos contato com tais condensações e construções mistas, elas desempenharam um papel na origem de vários casos de lapso verbal. Lembrem-se do rapaz que manifestou o desejo de begleitage em uma dama. Além disso, temos xistes cuja técnica construtiva remete à condensação semelhante. Mas, excetuando-se esses casos, é lícito afirmar que esse procedimento é incomum e causa estranheza. É certo que a construção dessas misturas humanas que ocorrem nos sonhos tem sua contrapartida em muitas criações de nossa fantasia, que facilmente combina em uma unidade aquilo que, em nossa experiência, não se coaduna. Esse é o caso, por exemplo, dos centauros e dos animais fabulosos da antiga mitologia, ou das pinturas de Boclin. A fantasia criadora não é capaz de inventar coisa nenhuma, o que ela faz é reunir componentes estranhos entre si. Mas o singular no proceder do trabalho do sonho é que o material de que ele dispõe são pensamentos que podem, alguns deles, ser repulsivos e inaceitáveis, mas que são corretamente formados e expressos. Esses pensamentos são levados pelo trabalho do sonho a tomar outra forma, e é notável e incompreensível que nessa tradução, nessa transposição como que para outra escrita ou língua, sejam aplicados os expedientes da fusão e da combinação. Isso porque, em regra, uma tradução se empenha em atentar para as singularidades presentes no texto e em manter separadas as coisas semelhantes. O trabalho do sonho se empenha justamente no contrário, como sucede no xiste, ele busca uma palavra ambígua capaz de condensar pensamentos diferentes e oferecer a eles um ponto de encontro. Não é necessário que compreendamos de imediato essa característica, mas ela pode se revelar significativa para o entendimento do trabalho do sonho. Embora a condensação torne o sonho impenetrável, não se tem a impressão de que ela seja um efeito da censura do sonho. Preferível seria, antes, relacioná-la a fatores mecânicos ou econômicos. Mas, de toda forma, a censura se beneficia dela. As realizações da condensação podem ser extraordinárias. Com seu auxílio, às vezes é possível juntar dois pensamentos bem diferentes num único sonho manifesto, de modo que se chegue a uma interpretação aparentemente suficiente de um sonho e não se note uma possível superinterpretação.
No que toca aos vínculos entre os sonhos latente e manifesto, a condensação pode também acarretar o fim de toda a relação simples entre os elementos de um e de outro. Um elemento manifesto corresponde ao mesmo tempo a vários elementos latentes. No sentido inverso, um elemento latente pode ter participação em vários elementos manifestos, à maneira, portanto, de um entrelaçamento. Na interpretação de um sonho, descobrimos também que as associações feitas com determinado elemento manifesto não surgem necessariamente em sequência. É frequente que tenhamos de esperar até que a totalidade do sonho tenha sido interpretada. Assim, o trabalho do sonho fornece um tipo bastante incomum de transcrição dos pensamentos oníricos, uma tradução palavra por palavra ou signo por signo, tampouco uma seleção conforme determinadas regras. Por exemplo, se reproduzisse apenas as consoantes de uma palavra e excluísse as vogais e nem aquilo que poderíamos chamar de um representante, isto é, um mesmo elemento que seja sempre escolhido para representar vários outros. O que ele nos dá é outra coisa, bem mais complicada. A segunda realização do trabalho do sonho é o deslocamento. Sobre ele, por sorte, já vimos algo, e sabemos que é inteiramente obra da censura do sonho. Ele se manifesta de duas formas. Na primeira, um elemento latente não é substituído por um seu componente próprio, e sim por algo mais distante, isto é, por uma alusão. Na segunda, a ênfase psíquica passa de um elemento importante para outro irrelevante, fazendo com que o sonho tenha outro centro e, assim, pareça estranho. A substituição por uma alusão ocorre também em nosso pensamento no estado de vigília, mas há uma diferença. Quando pensamos acordados, essa alusão precisa ser facilmente compreensível, e a substituição deve guardar uma relação de conteúdo com a coisa real. Também o xiste se vale com frequência da alusão, ele abandona o requisito da associação conteudística e o substitui por associações externas insólitas, como, entre outras, a homofonia e a polissemia. Mantém, contudo, o requisito da compreensibilidade. O xiste perderia todo o seu efeito, se o caminho de volta da alusão ao real não resultasse fácil. No sonho, todavia, a alusão a serviço do deslocamento libertou-se dessas duas restrições. Ela se liga ao elemento que substitui por meio de relações extrínsecas e remotas, razão pela qual é ininteligível, e, quando revertida, seu significado mais parece um xiste mal-sucedido ou uma explicação bastante forçada. Com efeito, a censura do sonho só atinge seu objetivo quando logra tornar irreconhecível o caminho desde a alusão até a coisa real. Como meio de expressão do pensamento, o deslocamento da ênfase é um recurso inaudito. No pensamento em estado de vigília, nós o admitimos apenas de vez em quando, a fim de obter um efeito cômico. Posso evocar nos senhores a impressão de desatino que esse deslocamento provoca lembrando uma anedota. Em certa aldeia, havia um ferreiro que cometeu um crime digno de pena de morte. O tribunal decidiu que ele deveria pagar pelo crime, mas como aquele era o único ferreiro da aldeia e, portanto, indispensável, e como a aldeia dispunha de 3 alfaiates, um dos alfaiates foi enforcado em seu lugar. A terceira realização do trabalho do sonho é a mais interessante psicologicamente. Ela consiste na conversão de pensamentos em imagens visuais.
Estabeleçamos desde já que nem tudo nos pensamentos oníricos experimenta essa conversão, muita coisa conserva sua forma original e figura também no sonho manifesto como pensamento ou saber. Além disso, imagens visuais não são a única forma na qual se convertem os pensamentos. Mas elas são, por certo, o essencial na formação do sonho. Essa porção do trabalho do sonho é a segunda mais constante, como sabemos, e, no que diz respeito aos elementos oníricos isolados, já tomamos conhecimento da representação plástica das palavras. Está claro que essa não é uma realização fácil. Para ter uma ideia de sua dificuldade, imaginem terem os senhores assumido a tarefa de substituir por uma série de ilustrações as palavras de um importante artigo de jornal versando sobre política. Os senhores serão, pois, lançados de volta da escrita alfabética para a pictórica. Pessoas e coisas mencionadas poderão facilmente, e talvez até com vantagem, ser substituídas por imagens. As dificuldades aparecerão, porém, na representação de todas as palavras abstratas e de todas aquelas partes do discurso que indicam relações de pensamento, como partículas, conjunções e quitais. No caso das palavras abstratas, os senhores recorrerão a toda sorte de artifícios. Vão, por exemplo, dar ao texto do artigo nova redação, que talvez seja mais inusitada, mas que contenha elementos mais concretos e mais aptas à representação. Depois, hão de se lembrar que a maioria das palavras abstratas compõe-se de palavras concretas que perderam sua coloração, motivo pelo qual, tanto quanto possível, recorrerão ao significado concreto original dessas palavras. Ficarão felizes em poder representar o possuir besitzen de um objeto mediante um sentar-se real e físico em cima dele dar aufsitzen. Assim faz também o trabalho do sonho. Sob tais circunstâncias, não haverão de ter os senhores grandes pretensões quanto à exatidão da representação. Por isso mesmo, permitirão também ao trabalho do sonho que ele substitua um elemento tão difícil de ilustrar como, por exemplo, a quebra de um matrimônio, ou adultério e rebruxa, ruptura do casamento, por outro tipo de quebra-bruxa, a de uma perna bem bruxa. Desse modo, conseguirão em certa medida equilibrar as esquisitices da escrita pictórica, quando se trata de substituir a alfabética. Para a representação daquelas partes do discurso que indicam relações de pensamento, como um porquê, um portanto ou um mas, os senhores não poderão contar com semelhante auxílio. Na conversão em imagens, essas componentes do texto se perdem. Da mesma forma, o trabalho do sonho desalava o conteúdo dos pensamentos oníricos nos objetos e ações que eram sua matéria bruta. Os senhores poderão ficar satisfeitos se, de alguma maneira, tiverem a possibilidade de, nos mais sutis detalhes das imagens, indicar certas relações que, em si mesmas, não admitem representação. É assim que o trabalho do sonho logra expressar muito do conteúdo dos pensamentos oníricos letontes por meio de peculiaridades formais do sonho manifesto, da clareza ou obscuridade desse conteúdo manifesto, de sua decomposição em várias partes e de outros expedientes semelhantes. O número de sonhos parciais em que um sonho se decompõe equivale, em geral, ao número de temas principais, aos grupos de pensamentos no sonho latente.
Um breve sonho inicial com frequência relaciona-se com o sonho principal pormenorizado que lhe sucede à maneira de uma introdução ou da exposição de um motivo. Uma oração subordinada nos pensamentos oníricos é substituída no sonho manifesto pela inserção de uma mudança de cena, e assim por diante. A forma em si dos sonhos, portanto, não é de modo algum irrelevante, também ela requer interpretação. Múltiplos sonhos em uma mesma noite costumam ter, todos eles, o mesmo significado e indicam o empenho por lidar de maneira cada vez melhor com um estímulo de intensidade crescente. Nos próprios sonhos isolados, um elemento de particular dificuldade pode encontrar representação em dobrites, isto é, em símbolos diversos. Na comparação continuada dos pensamentos oníricos com os sonhos manifestos que os substituem, descobrimos muitas coisas para as quais não estávamos preparados, como, por exemplo, que também a insensatez e a absurdidade dos sonhos podem ter significado. Nesse ponto, de fato, a oposição entre as concepções médica e psicanalítica do sonho se aguçam em grau inaudito. De acordo com a primeira, o sonho é insensato porque a atividade da psique sonhadora perdeu todo o senso crítico. Na nossa concepção, ao contrário, o sonho só se torna insensato quando precisa dar representação a uma crítica ao juízo. Isso é absurdo contida nos pensamentos oníricos. O sonho da ida ao teatro, já conhecido dos senhores, 3 ingressos por £1,50, é um bom exemplo disso. O juízo nele expresso reza: foi absurdo ter me casado tão cedo. No trabalho interpretativo também descobrimos a que correspondem aquelas dúvidas e incertezas que o sonhador tantas vezes nos comunica, sobre se determinado elemento apareceu no sonho, se tratava de fato desse elemento ou de algum outro. Essas dúvidas e incertezas em geral não têm correspondente nos pensamentos oníricos letontes, elas resultam inteiramente da atuação da censura do sonho e equivalem a uma tentativa de expurgo não inteiramente bem-sucedida. Entre nossos achados mais surpreendentes está o modo como o trabalho do sonho lida com oposições no material latente. Já sabemos que concordâncias nesse material são substituídas por condensações no sonho manifesto. Pois as oposições recebem o mesmo tratamento dado às concordâncias e são expressas com particular predileção pelo mesmo elemento manifesto. Um elemento do sonho manifesto que encerra uma oposição pode tanto significar ele próprio quanto seu contrário, ou então as duas coisas ao mesmo tempo. Somente o sentido poderá decidir qual tradução haveremos de escolher. A isso se liga o fato de não haver no sonho uma representação para o não, ou ao menos não uma representação inequívoca. Uma analogia bem-vinda para esse estranho comportamento do trabalho do sonho nos é oferecida pela evolução das línguas. Diversos linguistas afirmam que, nas línguas mais antigas, oposições como fraco-forte, claro-escuro, grande-pequeno eram expressas por palavras de mesma raiz, o sentido antitético das palavras primitivas. Assim, no egípcio antigo, quem significava originalmente forte e fraco. Na fala, as pessoas se valiam da entonação e dos gestos para se guardar de mal-entendidos no emprego de palavras tão ambivalentes. Na escrita, faziam-no mediante o acréscimo do chamado determinativo, ou seja, de uma imagem que não era pronunciada. Quem, no sentido de forte, era, pois,
escrita mediante o acréscimo da imagem de um homenzinho em pé em seguida a palavra. Se o sentido pretendido era o de fraco, a imagem que se seguia era a de um homem sentado displicentemente. Apenas mais tarde, mediante ligeiras modificações feitas na palavra primitiva homófona, surgiram duas designações diferentes para os sentidos opostos que ela encerrava. Do quem significando forte e fraco nasceu, assim, um quem forte e um gan fraco. Abandontos resquícios desses antigos sentidos opostos de uma mesma palavra conservaram-se não apenas nos derradeiros desenvolvimentos das línguas antigas, mas também em línguas mais novas e ainda vivas. Quero lhes dar aqui alguns exemplos extraídos de Caabel, 1884. O latim possui essas palavras ainda e sempre ambivalentes, como é o caso de eltas, alto e baixo, e sequer, sacro e sacrílego. Exemplos de modificação de uma mesma raiz são, clamare, gritar, e clem, baixo, quieto, em segredo, sicus, seco, e súticus, suco, bem como, no alemão, stimme, voz, stum, mudo. Quando comparamos línguas aparentadas, os exemplos resultantes são muitos. Em inglês, lock, trancar, em alemão, loch, buraco, luke, lacuna. Em inglês, cleave, fender, em alemão, kleben, colar. A palavra inglesa without, com sem, é hoje empregada no sentido de sem. Que, além de significar acréscimo, with possuía também o sentido se subtração, isso é o que ainda hoje se depreende de compostos como withdraw retirar e withhold reter. Algo semelhante acontece com a palavra alemã wieder. Ainda outra peculiaridade do trabalho do sonho encontra paralelo na evolução das línguas. No egípcio antigo, assim como em línguas posteriores, acontecia de a sequência de fonemas das palavras de mesmo sentido se inverter. Exemplos disso no inglês e no alemão são, topf pot, panela, but, barco, e tube, banheira, rere, pressa, e rua, calma, balken, viga, e kloben, tora, clube, porrete, wait, esperar, e tauen, demorar-se. Ou, no latim e no alemão, capere e packen, apanhar, preniniere, rim. Tais inversões, abordadas aqui em palavras isoladas, ocorrem de formas variadas por obra do trabalho do sonho. A inversão de sentido, a substituição pelo contrário, já conhecemos. Além disso, encontramos nos sonhos inversão de situações, da relação entre duas pessoas, ou seja, como num mundo ao revés. No sonho, com relativa frequência é a lebre que atira no caçador. Além disso, verificamos nele inversões na sequência dos acontecimentos, de sorte que um fato causador sucede, em vez de preceder, o fato seguinte. É como a encenação de uma peça em um teatro de quinta categoria, em que o herói tomba antes que, dos bastidores, seja disparado o tiro que deve matá-lo. Há também sonhos nos quais toda a ordem dos elementos encontra-se invertida, de forma que, para extrair daí um sentido, a interpretação deve considerar em primeiro lugar o que vem por último, e por último o que vem primeiro. Os senhores se lembram de que, em nossos estudos sobre o simbolismo dos sonhos, entrar ou cair na água significa o mesmo que emergir dela, isto é, parir ou ser parido, e subir ou descer uma escada significam a mesma coisa.
É inegável a vantagem que a deformação do sonho é capaz de extrair dessa liberdade de representação. É lícito que caracterizemos esses traços do trabalho do sonho como arcaicos. Também eles estão presos a antigos sistemas de expressão, línguas e escritas, e trazem consigo as mesmas dificuldades de que falaremos mais adiante, em contexto crítico. Antes, porém, façamos mais algumas considerações. No trabalho do sonho, trata-se evidentemente de converter em imagens sensoriais, a maioria delas de natureza visual, os pensamentos letontos vertidos em palavras. Ora, nossos pensamentos se originaram de imagens sensoriais desse tipo. Seu primeiro material e seus estágios preliminares foram impressões dos sentidos, ou, melhor dizendo, imagens mnemônicas delas. Apenas depois ligaram-se a elas palavras, que, por sua vez, foram enfeixadas em pensamentos. Assim, o trabalho do sonho submete os pensamentos a um tratamento regressivo, reverte seu desenvolvimento, e essa regressão precisa deixar pelo caminho toda nova aquisição ocorrida no percurso que vai das imagens mnemônicas até os pensamentos. Esse seria, pois, o trabalho do sonho. Diante dos processos de que tomamos conhecimento ao examiná-lo, o interesse no sonho manifesto haveria de regredir consideravelmente. Mas quero ainda dedicar algumas considerações a este último, que é o único de que temos conhecimento direto. É natural que o sonho manifesto perca importância para nós. Há de nos parecer indiferente se ele se mostra bem composto ou se dissolve em uma série de imagens isoladas e desconectadas. E mesmo que nos revele um exterior aparentemente significativo, sabemos que este surgiu através da deformação do sonho, e com o conteúdo interno do sonho só poderá guardar relação tão pouco orgânica como aquela que a fachada de uma igreja italiana guarda com sua planta e estrutura. Outras vezes, também essa fachada do sonho possui seu significado, reproduzindo um componente importante dos pensamentos oníricos letontos sob forma pouco ou nada deformada. Isso, contudo, não temos como saber antes de submeter o sonho à interpretação e, a partir daí, formar um juízo acerca do grau de deformação ocorrido. Dúvida semelhante se verifica quando dois elementos parecem guardar íntima relação no sonho. Essa relação aparente pode conter valiosa indicação para que, também no sonho latente, juntemos os equivalentes desses elementos. Outras vezes, porém, aquilo que os pensamentos integram o sonho separa. De modo geral, devemos nos abster da pretensão de explicar uma parte do sonho manifesto com base em outra, como se o sonho tivesse sido concebido de forma coerente e constituísse uma representação pragmática. Na maioria dos casos ele é, antes, comparável a uma brecha calcárea, que, composta de fragmentos unidos por meio de um cimento natural, forma desenhos que não integravam as pedras que lhe deram origem. Com efeito, há uma parte do trabalho do sonho, a chamada elaboração secundária, que cuida de produzir um todo mais ou menos coerente a partir dos resultados imediatos do trabalho do sonho. Com frequência, ela organiza o material de acordo com um sentido inteiramente equivocado, e realiza inserções onde lhe parece necessário. Por outro lado, cumpre não superestimar o trabalho do sonho, isto é, não lhe atribuir feitos demasiados. As operações listadas acima esgotam suas atividades, mais que condensar,
deslocar, dar representação plástica e, depois, submeter o todo a uma elaboração secundária, ele não pode fazer. Juízos, críticas, expressões de perplexidade, conclusões, nada disso é obra do trabalho do sonho, e apenas raras vezes manifestação de uma reflexão sobre o sonho, na maioria dos casos, trata-se de porções dos pensamentos oníricos letons que, modificadas em maior ou menor grau e adaptadas ao contexto, penetram no sonho manifesto. O trabalho do sonho tampouco é capaz de compor falas. À exceção de uns poucos casos que podemos indicar, as falas nos sonhos constituem imitações ou combinações de falas ouvidas ou pronunciadas no dia anterior, que se inscreverão nos pensamentos letons como material ou como incitadoras do sonho. O trabalho do sonho também não é capaz de fazer contas, cálculos que figurem no sonho manifesto são, em geral, combinações de números, falsas operações que não possuem nenhum sentido aritmético ou, mais uma vez, são apenas cópias de contas dos pensamentos oníricos letons. Assim sendo, não é de admirar que o interesse voltado para o trabalho do sonho logo almeje afastar-se dele em direção àqueles pensamentos oníricos letons que, deformados em maior ou menor grau, o sonho manifesto acaba por revelar. Não se pode, contudo, justificar que esse novo enfoque chegue ao ponto de, na consideração teórica, tomar pelo sonho em si o que são, na verdade, pensamentos oníricos letons, e que conduza a afirmações acerca do primeiro que só podem ter validade em relação a este último. É singular que os resultados da psicanálise possam ser empregados tão equivocadamente, ensejando tal confusão. Sonho só se pode chamar o resultado do trabalho do sonho, ou seja, a forma que esse trabalho dá aos pensamentos letons. O trabalho do sonho é um processo de natureza bastante singular, de um tipo do qual até o momento não se conhece nada igual na vida psíquica. Condensações, deslocamentos e conversões regressivas de pensamentos em imagens como as que ele opera são novidades cujo mero conhecimento já recompensa abundantemente o empenho psicanalítico. Mais uma vez, os senhores podem depreender dos paralelos com o trabalho do sonho os vínculos que os estudos psicanalíticos revelam com outras áreas, em especial com a evolução das línguas e do pensamento. Mas uma ideia do real significado dessas descobertas, os senhores só poderão ter ao tomar conhecimento de que os mecanismos da formação dos sonhos são modelares para a forma como surgem os sintomas neuróticos. Sei também que ainda não podemos ter uma visão geral dos novos ganhos para a psicologia decorrentes desses trabalhos. Queremos apenas assinalar as novas provas que eles fornecem da existência de atos psíquicos inconscientes tais são, de fato, os pensamentos oníricos letons e como a interpretação dos sonhos promete um amplo e insuspeitado acesso ao conhecimento da vida psíquica inconsciente. Agora, porém, é chegada a hora de expor aos senhores em detalhes, com uma variedade de exemplos breves de sonhos, aquilo para o qual os preparei em linhas gerais.